Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo você a este culto de Sexta-feira Santa. Hoje sem veste litúrgica, hoje sem hinos animados, hoje sem palavra alegre de saudação, porque hoje nós estamos de luto. Hoje é o dia que na cruz o nosso Cristo ele é entregue. É na cruz que o nosso Salvador ele é morto. É na cruz para trazer a salvação que a vida de Jesus ela é entregue de forma vil, zombada, humilhada, como um assassino, como escória da sociedade. Cristo é pregado no madeiro. Mas também este culto de Sexta-feira Santa, ele serve para nos lembrar da importância do ato de Jesus na cruz. E assim eu quero receber a Ti neste culto, nesta data especial de Sexta-feira Santa, com as palavras do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que diz: a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Para as outras pessoas é loucura, para nós é poder de Deus para a nossa salvação. Assim eu desejo que Deus, no seu amor, na sua graça, Ele abençoe este nosso culto e abençoe a Ti, a tua família que neste momento participa deste momento de celebração. E aí sim, neste momento que nós celebramos em nome do Trino Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E aí, do lugar onde você está, eu quero te convidar para um momento de oração. Feche teus olhos, incline tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus, Pai eterno e amado, é neste momento, nesta Sexta-feira Santa, que nós nos encontramos contigo, não só para festejar, mas para nos prostrar, para nos humilhar na tua presença e nos arrependermos, ó Deus, pois foi por nós, pelo nosso erro, pela nossa falha, pelo nosso pecado, que Cristo ele toma o caminho da cruz. Foi por nós que Cristo oferta a sua vida para a salvação. Por isso, ó Deus e Pai amado, é diante de Ti que nós confessamos o quanto falhos somos, o quanto erramos, o quanto somos orgulhosos, o quanto somos donos da verdade, o quanto nós queremos ser os donos, os mandatários da nossa vida. E deixamos, Senhor Deus, o Teu ensinamento, a Tua palavra, os Teus mandamentos cada vez mais de lado. Por isso, ó Pai amado, toca a nossa vida, toca o nosso coração, para que possamos Te servir, Te louvar, Te honrar e receber essa preciosidade que é a salvação através da cruz, através de Cristo Jesus. Por Ele, que se entrega por nós, é quem oramos e pedimos. Perdoa-nos, Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar para nós ouvirmos a palavra de Deus que relata o momento da morte, o momento em que Jesus estava ali, pregado no madeiro, e sua vida se vai, deixa o seu corpo. Convido você a ler, a ouvir, a acompanhar a leitura bíblica do Evangelho de Marcos, no capítulo 15, os versículos 33 até o versículo 39. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem,
Ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum e pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito bem forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. De fato, este homem era o Filho de Deus. Prezada comunidade, desde domingo passado, muita coisa aconteceu. Mas principalmente ontem, quinta-feira, o dia ele foi muito longo. Jerusalém está cheia de pessoas para a Páscoa. A multidão clama por um olhar de Jesus. O sol da primavera é extremamente quente. As ruas secas têm muito pó. Os discípulos estão longe de casa. Os últimos dias foram muito intensos. Agora, neste momento, um pouco de água seria algo muito refrescante. Os discípulos entram na sala um a um e assumem um lugar em torno da mesa. Na parede há uma toalha pendurada e no chão um jarro com uma bacia. Qualquer um dos discípulos poderia ter oferecido a si próprio como voluntário para essa tarefa, mas ninguém o fez. Depois de alguns instantes, Jesus se levanta e remove a roupa de cima, enrola o cinto de servo na cintura, pega a bacia e se ajoelha diante dos discípulos. Desata uma sandália, ergue gentilmente aquele pé e o coloca no vaso. Cobrindo com água, começa a banhá-lo. Um a um pé encardido atrás do outro. Jesus fez o seu trabalho diante de todos. Esse serviço era o serviço de um servo, a tarefa do mais humilde dos servos. Na ocasião, aquele que estava com a bacia nas mãos, lavando os pés dos discípulos, era o rei. Mãos que moldaram as estrelas, agora tiram a sujeira dentre os dedos. Aquele a quem todas as nações um dia se prostrarão, agora se ajoelha diante dos discípulos. Horas antes da sua morte, a preocupação de Jesus, ela é particular e singular. Ele quer que os seus discípulos saibam o quanto Ele os ama. Você pode ter certeza que Jesus sabe o futuro desses pés que está lavando. Aqueles 24 pés não passarão o próximo dia seguindo a causa, defendendo o seu mestre. Aqueles pés vão correr atrás de abrigo diante do menor brilho de uma espada romana. Apenas um par de pés vai abandoná-lo no jardim. Judas nem sequer chegará tão longe. Ele abandonará Jesus naquela mesma noite, na mesa. Que momento este em que silenciosamente Jesus ergue os pés do traidor e o lava em uma bacia. Jesus sabe o que aqueles homens estão prestes a fazer. Ele sabe o que estão prestes a realizar, o ato vil de sua vida. Pela manhã, abaixarão a cabeça de vergonha e olharão para os seus pés com repugnância, lembrando daquele ato que Jesus havia feito
poucas horas antes. O desejo de Jesus é que os discípulos façam isso. Se lembrem de como, de joelhos, ele se dobrou diante deles para lavar os seus pés. Mas Jesus os perdoou mesmo antes de cometerem esse erro. Ofereceu misericórdia antes mesmo de o terem buscado. O Evangelho de João diz que Judas ele foi para o jardim do Getsêmani com um destacamento de soldados. Eu sempre tive a impressão de que era um punhado de soldados, um ou outro. Estava errado. Foram despachados no mínimo 200 soldados para prender Jesus e os seus 11 seguidores. Mas Jesus não tinha intenção de fugir. Ele não planejava sair correndo. Jesus é preso. O julgamento, ele é curto. Pilatos contempla a figura de Jesus solitário e diz aos seus assistentes: esse não se parece com um Cristo. Tu és rei dos judeus? Pergunta Pilatos. Pela primeira vez, Jesus levanta os olhos, olha atentamente para o seu julgador e responde: tu o dizes. Antes que Pilatos pudesse responder, o grupo de líderes judeus em pé zomba do acusado. Ele não responde para ninguém. Ele não cria confusão com o povo. Ele diz que é rei. Pilatos ele não dá ouvido para os líderes. Alguma coisa nas palavras de Jesus comove Pilatos. Ele é diferente dos sanguinários que se amontoam do lado de fora. Esse Messias camponês é diferente. Enquanto Pilatos olha para Jesus, algumas coisas começam a passar em sua mente. Ele tinha ouvido falar que este homem que estava ali tinha ressuscitado a Lázaro. Ele tinha ouvido falar que este homem ali, todo machucado, havia alimentado uma multidão. Ele ouviu falar que aquele homem ali tinha feito muitos milagres e falava em nome de Deus. Ouviu daquele homem ali tantas e tantas histórias. Pilato olha para os sacerdotes. Será que as chicotadas não bastam? A zombaria não é suficiente? Não. A frase daqueles homens demonstram que não, eles queriam mais. Mas Pilatos continua. Ele tenta entregar Barrabás ao povo. A multidão queria Jesus. Pilatos envia Jesus para ser açoitado. Mas a multidão quer que ele vá a Gólgota. Pilatos diz não encontrar nenhum crime, mas a multidão acusa Pilatos de violar a lei. Pilatos, temendo quem Jesus pudesse ser, tenta liberá-lo, mas os judeus os acusam de trair César. Ao invés de pedir a graça de Deus, Pilatos, ele pede outro objeto. Pilatos, ele pede uma bacia. Ao invés de convidar Jesus para permanecer ali, mandou-o embora. Ao invés de ouvir a voz do Cristo, ouviu a voz do povo. Pilatos pensou que poderia deixar de fazer uma escolha. Pilatos, em água, lavou as suas mãos. Porém, ao deixar de fazer uma escolha, Pilatos fez uma escolha que mudou a vida de Jesus. Pilatos escolheu
lavar as suas mãos. Ele pensou que assim estava isento de culpa. Mais uma vez, nós temos uma bacia com água. No primeiro momento, a bacia com a água onde Jesus lava os pés dos discípulos mostra-lhe humildade, mostra o seu amor, mostra a sua misericórdia. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que os discípulos o deixariam. Mesmo assim, ele lavou. E agora nós temos a segunda bacia. A bacia onde Pilatos lava as suas mãos. Ele tenta dizer que não tem culpa, que não tem responsabilidade. Ele tira as suas digitais da sentença de Jesus. E Jesus, ele vai para a cruz. É estranho pensar que uma ferramenta de tortura tenha tamanho significado de esperança. A cruz, objeto de morte, foi transformado no objeto de vida e salvação. Não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz. Foi o amor. Foi o amor pela criação, pela humanidade. Foi o amor por ti, por mim, que Cristo se entregou à cruz. Ele gritou: está consumado. O plano histórico da redenção do ser humano estava consumado. O centurião declara verdadeiramente: este era o Filho de Deus. E para finalizar a história, assim termina a vida de Jesus naquela sexta-feira, com os seus seguidores todos escondidos, apenas com algumas mulheres chorando e outras pessoas festejando. Temos a morte daquele que é o Cristo, a morte daquele que é o Rei. Eu quero te convidar para olhar neste momento as águas. No lavar dos pés, Jesus, ele mostra perdão. Na água de Jesus, a reconciliação, a salvação. Na água de Pilatos, quando ele lava as suas mãos, ali ele vira as costas para Jesus. Na água de Pilatos, ali há abandono. Dois gestos muito distintos. Dois gestos completamente distintos. Um de salvação, o outro abandono. Será que nós também, muitas vezes, não preferimos a bacia com água para simplesmente lavar a nossa mão, do que a bacia com água para lavar os pés? Sexta-feira da Paixão, ali sobre o madeiro, Jesus ele se entrega. Jesus ele se lava. Ele lava a tua vida de perdão. Ali na cruz, no madeiro, em Gólgota, Jesus traz a salvação, a tua salvação, a minha salvação. Lembro mais uma vez que não foram os pregos que prenderam Jesus na cruz. Foi o amor. Foi o amor que fez Jesus Cristo se entregar a nós. Que essa palavra ela possa nos acompanhar nesta sexta-feira santa, dia de silenciar, dia de se prostrar, dia de orar. Que Deus, ele na sua imensa graça e no seu amor, ele te abençoe.
Senhor Deus, Pai querido e amado, é neste dia de luto, de tristeza, de espanto e pavor, nesse dia em que o nosso Salvador, o Teu Filho, é entregue e morto na cruz, que nós nos voltamos a Ti, ó Deus, com a nossa consciência pesada, porque foi por nós, foi por nossa culpa, pelo nosso erro, foram pelos nossos pecados que Cristo, por esse amor, Cristo, Ele se entrega na cruz. Foi por nós, ó Deus, que Cristo pagou a mais alta consequência, pagou com sua vida para nos oferecer e nos ofertar a salvação. Assim, Pai querido e amado, assim, Deus Pai querido e amado, nós neste momento em oração nos colocamos na Tua presença, colocamos a nossa vida, colocamos, Senhor Deus, o nosso sentimento, colocamos, Senhor Deus, tudo aquilo que temos em nosso coração, aquilo que passamos, aquilo que enfrentamos. Tu que é o Deus da criação, Tu que é o Deus da nossa vida, da nossa história, abraça-nos, Senhor Deus, e que essa salvação trazida por Jesus Cristo na cruz, ela também abra os nossos olhos e a nossa vida, para que a água que usemos, para que a bacia que usemos, seja a bacia, Senhor Deus, do serviço, do cuidado, do amor. Que nós possamos, Senhor Deus, lavar os pés uns dos outros, mas não lavar as nossas mãos, tirando de nós a responsabilidade, tirando de nós a culpa, tirando o nosso dever. Por isso, ó Pai amado, dá-nos também o Teu Espírito Santo, que nos coloca à disposição, que nos coloca a serviço. Que, Senhor Deus, a nossa vida ela tenha sentido na Tua presença, no cumprimento da Tua vontade e do Teu querer. Pai querido e amado, é na cruz e diante da cruz de Cristo que nós entregamos a nossa vida, os nossos desejos, os nossos pedidos. É na cruz de Cristo que nós entregamos, ó Deus, tudo aquilo que nós temos no nosso ser, no nosso interior. As pessoas amadas, entristecidas, enlutadas, enfermas, a nossa família, pessoas que de perto ou de longe, Senhor Deus, padecem devido à pandemia. Tudo isso, ó Pai, é na Tua cruz e nas Tuas mãos que nós entregamos. Assim, Pai eterno e querido, nós oramos entregando tudo a Ti. A oração que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou a orar quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De fato, a morte de Jesus ela é inquietante, ela é entristecedora. A morte de Jesus nos toca profundamente. Mas a gente sabe que a história da morte ela não termina na Sexta-feira Santa. Ela tem a promessa da ressurreição. A festa da Páscoa continua no próximo domingo. Mas neste tempo de espera, de oração, de aguardo, eu quero te convidar para nós juntos nos colocarmos sobre a bênção do nosso Deus. Assim, que o bondoso, eterno e misericordioso Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Que possamos ficar
permanecer na paz do nosso Deus. Fiquemos e nos guardemos nessa paz. Amém.